nós temos um princípio maravilhoso que é viver reconciliado. Perdoe-se. Quem não erra? Quem não tem defeitos? Quem não tem falhas? Vocês terão no casamento. Terão entre si, terão com os filhos. Terão no serviço, terão em casa. Perdoem-se. Quando se perdoa de coração, com um ato de vontade, as coisas se acertam, se ajeitam. O perdão é miraculoso. Não é verdade que nós que temos filhos, principalmente nós que temos filhos, em algum momento da nossa vida, nosso dia, passamos por situações estressantes. Tem hora que a coisa esquenta, né? E o motivo não falta. Saúde, finanças, corre com as crianças para cima e para baixo. E nessas horas que a coisa esquenta, quem está por perto acaba levando, né? Mas tem que ser assim? Isso é comportamento de cristão? De que maneira que a fé pode nos ajudar nestes momentos? Está começando mais um programa Educar na Fé. En el seno de la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y allí se aprende también a pedir perdón cuando hacemos algún daño, cuando nos peleamos, porque en toda familia hay peleas. El problema es después pedir perdón. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea. Viver reconciliado em família é sempre um desafio, né? Porque os conflitos, as divergências são naturais entre marido e mulher, com os filhos. Nós precisamos ter muita disposição para viver o perdão e a reconciliação. Sejamos sinceros, nós erramos muito e é preciso reconhecer isso, principalmente perante os nossos filhos. Pais, vocês precisam pedir perdão para os seus filhos quando vocês erram. Vocês precisam, porque senão os seus filhos vão crescer pessoas orgulhosas, que pensam saber de tudo, igualzinho o papai e a mamãe. Então, preste bem atenção, peça perdão, é escola. E também eu digo outra coisa, vocês precisam se perdoar na frente dos seus filhos. Vocês não tiveram coragem de brigar na frente dos seus filhos? Então tenham a coragem de se perdoar na frente dos seus filhos. Quando isso acontece na frente das crianças, o que a gente procura fazer é conversar com elas, né? Dizer, olha, então, aconteceu, papai e mamãe se desentenderam e explicar para elas o porquê e explicar também, dizer que, olha, então, mas nós já conversamos e nos reconciliamos. Eles vão ver o jeitinho que cada um se aproxima, o jeitinho que cada um fala, o jeitinho que cada um acolhe. Vai ser uma linda escola de perdão. A gente só aprende a perdoar da melhor forma, perdoando. Claro que as crianças sabem que nós somos humanos, que os pais não são anjos, que têm as limitações. Eles já perceberam momentos de conflitos entre nós dentro de casa. Isso gera na criança uma insegurança com relação ao amor dos pais e ao amor dos pais para com elas. Os anos em família nos ensinaram que nós precisamos deixar certas discussões para quando nós estivermos a sós, no quarto, naquele momento em que nós podemos sentar e conversar. O interessante disso é que muitas vezes que ao deixar para depois, né, aí o sangue esfria, naquela tensão passa e muitas vezes a discussão nem acontece.
Mas precisa conversar, porque também se não conversa no depois, muitas coisas podem ficar guardadas no nosso coração e aí os entulhos vão vindo, né? Ao longo dos anos do casamento, isso também não é positivo. Então, nós sempre, aquilo que precisa ser resolvido entre nós resolvemos e nós sentamos. Tem aquele momento antes de dormir, né, que a gente não consegue ficar um de costas para o outro, a gente tem que se encarar, não tem jeito, e aí a gente se entende como casal. Quando eu morei em Aracaju, eu conheci um padre muito bacana, um padre Melo, e ele era muito engraçado. E uma das coisas que ele dizia era assim: Deus mandou a gente amar o irmão, mas quando ele falou assim, tem que amar o próximo, pronto, danou-se tudo. E é assim mesmo, amar o próximo é que é difícil. Dentro de casa, a gente precisa então se abrir para a graça do perdão. E como é difícil, né? Mexe com o orgulho da gente, mexe com as nossas vaidades, mas a gente precisa fazer esse exercício de caminhar no perdão, de pedir perdão e também de receber o perdão. E como é difícil em casa, né? Com as famílias, porque a gente está sempre perto e a gente acaba se esbarrando um no outro. O Padre Jonas sempre dizia, a gente se amola um no outro. É isso mesmo, a gente se amola um no outro. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Minha mãe disse assim, eu e o Sérgio, que é o meu pai, nunca dormíamos sem nos reconciliarmos. Nenhum nem outro conseguia dormir. Durante a noite, ou um ou outra dava um cutucão. Você está dormindo ou está acordado? Estou acordado. Perdão. E ali se reconciliavam, disse a minha mãe. Ali se perdoavam. Perdoem-se. Quando a gente se abre para essa graça do perdão, isso é motivo de crescimento, de amadurecimento para a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Papai do céu, esse almoço delicioso. Nós temos 4 filhos, então, numa casa com 6 pessoas, desde o menorzinho que tem 1 ano e meio até nós que somos adultos, é claro que os conflitos vão acontecer. Belinha, senta, filha. As crianças acabam fazendo esse exercício do perdão, da reconciliação, tanto entre elas como conosco. Na agitação do dia a dia, do corre-corre, da impaciência. Então, muitas vezes eu falei mais alto com as crianças, gritei em casa ou falei o que não devia. Eu sempre fui atrás e pedi perdão, principalmente para as mais velhas, né, que já atingiram a idade da consciência. Quantas vezes eu cheguei, falei, Suzana, perdoa a mamãe, hoje a mamãe se alterou e eu reconheço que eu não fiz da forma certa. E isso acabou sendo um testemunho também para elas. Acaba gerando nelas essa compreensão, né, de que é preciso viver reconciliado, é preciso viver essa reconciliação, né, dentro de casa e também com os amigos. Elas também são acostumadas a pedir perdão e a reconhecer os erros, porque nós não somos anjos. Nós temos falhas, temos limitações e é nessas horas que nós também somos chamados a dar testemunhos para os nossos filhos. O caminho é olhar para si e ver aonde eu erro, aonde eu estou errando, quais são os meus limites, quais são as minhas fraquezas e buscar corrigir essas fraquezas, cada um, para que assim aconteça a harmonia no lar. O perdão, ele gera uma harmonia no lar. Estou buscando a santidade e o perdão é uma linda via de santificação também. E nós, como pais, somos os primeiros a ensinar isso para os filhos.